Olá, graças a paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E quero ler para vocês Lucas capítulo 10, 25 a 37, que é a parábola do bom samaritano. E a narrativa bíblica diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isto e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram a roupa, espancando-no, e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou para o outro lado, e assim também o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano estava de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, afaixou-lhe as feridas, derramando óleo nela e vinho. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuida dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 homens acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Com isto, queridos, esta manhã, neste início de semana, eu quero ler para vocês, eu quero refletir com vocês esta parábola do ponto de vista de que uma das coisas que eu mais tenho aprendido ao longo desta jornada, principalmente cristã, é que o ser humano ele é extremamente preconceituoso. E quando falamos de preconceito, nós somos preconceituosos acerca de quase tudo, preconceituosos acerca da cor, da raça, do sexo, do credo religioso, do nível social, do nível intelectual. E todas as vezes que nós criamos algum tipo de preconceito, geralmente um preconceito não nos leva a um conceito adequado daquilo que de fato o outro é, o próximo é. E todas as vezes que pré-julgamos, já existe também, partindo do pré-julgamento, um prejuízo estabelecido. E só com muita dificuldade é que mudamos a ideia acerca do nosso julgamento, daquilo que a gente olhou, daquilo que a gente percebeu, daquilo que a gente teve como preconceito, daquilo que a gente teve como pré-juízo, não é? Um juízo antecipado. E assim, com muitas dificuldades é que a gente de fato consegue sair desta proposta do pré-julgamento, do prejuízo, do preconceito. E na maioria das vezes, quando a gente consegue escapar deste preconceito, a gente sempre vai descobrir que estávamos equivocados acerca do assunto e que de fato aquela realidade nos propõe um outro quadro e que se a gente olhasse sem preconceito, a gente não criaria um prejuízo sobre o assunto. E eu ainda trago em mim o conceito que para todo preconceito deve ter um conceito, e para todo conceito criado nós temos que ter um pós-conceito. Então, preconceito, conceito e pós-conceito. Porque caso a gente faça isso, talvez a gente faça um crivo para não cairmos e não intentarmos no erro, e principalmente este erro grosseiro mesmo, de olharmos e já termos aqui alguma coisa que desabone
qualquer postura do outro em relação ao nosso ponto de vista. Por que somos assim? Por esta pergunta, eu gostaria de propor que somos assim porque esta é a condição da moralidade humana caída. Do homem que caiu em Adão, diante do pecado de Adão, mas que tenta manter uma moral, que tenta manter uma pose, que tenta manter aqui alguma coisa que possa trazer algum tipo de dignidade, e em detrimento disto julgamos os que estão de fora na mesma proporção que olhamos para nós mesmos, ou seja, todo juízo ele só é um juízo e um prejuízo, todo julgamento ou todo preconceito ele só é um preconceito porque primeiro nós já temos em nós alguma coisa estipulada que também nos leva como uma reserva ou como um dispositivo de segurança. E o homem da queda é alguém que busca no preconceito, no prejuízo, a capacidade de se redimir, ou seja, aquele é condenado, aquele é um camarada que não vale a pena, aquele é um homem mau, eu não, contudo sou totalmente diferente. Com isso nós estamos de alguma forma buscando remissão. E a única forma de me redimir é olhar com suspeita, é olhar com olhar preconceituoso, é olhar com olhar que de fato não me faça olhar de forma adequada, de forma transparente. E o pior é que quando nós estamos olhando para o outro com preconceito e criando um pré-julgamento antecipado, necessariamente nós estamos olhando para nós mesmos. A ironia é que a Bíblia ela condena mesmo esta atitude do preconceito, do prejuízo, do pré-julgamento, do senso comum de justiça, das opiniões infundadas. E o preconceito ele está fundamentado na falta da misericórdia, única e exclusivamente na falta da misericórdia. E quando se fala por misericórdia, vulgarmente a gente chama isto de altruísmo. Agora, por que vulgarmente? Porque esse pensamento de Kant aqui, século XIX, que criou o conceito do altruísmo, é do século XIX. E o conceito da misericórdia, ele é do início da narrativa bíblica, da queda de Adão, passando por todas as esferas, chegando em Cristo Jesus, mostrando mais uma vez a misericórdia de Deus. Então, no mínimo, a gente fala disto só de Novo Testamento, 21 séculos atrás. Então, qualquer coisa que surja posterior a isto para testar alguma coisa que já existe é uma forma vulgar até, não é? Mas Kant trabalha isto aí no século XIX e a gente tem 21 séculos desta narrativa bíblica que eu li para vocês. E com isso eu gostaria de fazer algumas perguntas só para saber se vocês são preconceituosos e caso de fato vocês se enquadrem em algum parâmetro de preconceito, talvez por estas perguntas vocês poderão refazer bem o conceito de vocês e ter uma vida totalmente diferente, uma vida que possa olhar com a nuance totalmente mais espiritual, mais cordial, né? Mais na pauta da misericórdia e da compaixão. E a pergunta primeira é: você julga as pessoas pela cor da pele ou pela cor do sangue? Depois, você sempre vê o mal nas pessoas ou consegue olhar algo de bom nelas também? A terceira pergunta: você tem dificuldades de se relacionar ou é espontâneo nos relacionamentos? Aí você pode falar: não, é que eu sou introvertido. Não, isso não justifica. A quarta pergunta: você consegue sofrer com infortúnio alheio ou é neutro em seus sentimentos? Então, com estas perguntas, eu quero deixar aqui para você, você mesmo fazer um julgamento, um auto-julgamento, uma autoanálise, não é? E tentar perceber se de alguma forma você é preconceituoso, se de fato você não tem um coração tão preconceituoso assim. Se você é cristão, Jesus já te redimiu, então o preconceito não pode ser uma condição do homem caído. Você é nova criatura em Cristo Jesus. E o principal objetivo desta parábola era justamente derrubar a barreira preconceituosa que existia da parte dos judeus em relação aos samaritanos, porque os judeus se julgavam totalmente santos e olhavam para o samaritano como sendo o pior tipo de espécie de seres humanos que havia ali naquele contexto de Samaria mesmo.
Então qualquer um olhava para os samaritanos como se fossem pessoas já condenadas, como se fossem pessoas totalmente do mal, pessoas que não tinham dignidade, pessoas que não tinham moralidade, pessoas que tinham sequer a condição de talvez ter a percepção da manifestação da glória de Deus. E assim, a Bíblia ela é totalmente contra o preconceito e ela está quebrando em cima de um bocado de passagens bíblicas. Uma delas é este conceito do preconceito que existe em nossas vidas e que hora ou outra a gente é pego aí criando um tipo de preconceito, formulando um tipo de juízo antecipado acerca das pessoas. E eu quero te chamar para você olhar o ser humano como sendo aqueles que são carentes da graça e da misericórdia do Senhor, e que seja você aquele que não seja preconceituoso, mas que tenha um conceito, o conceito da misericórdia, e que possa levar esta misericórdia para alcançar o outro também. Sim, quero iniciar esta semana com esta palavrinha, não é? Da quebra do preconceito, ou quebrando preconceitos, e quero deixar aí para você um beijo na alma, um beijo no coração. Senhor te abençoe rico e abundantemente. Fique na paz.